Olá, meu nome é Cristiano, sou monitor de anatomia médica e eu vou passar os músculos da face, crânio e escalpo. Esses são músculos da expressão facial, eles estão na tela subcutânea e são inervados pelo nervo facial, o sétimo. Tracionam a pele, se inserem em ossos ou fáscias. São divididos em 4 grandes grupos: couro cabeludo, fronte e supercílio, boca, lábio e bochecha, abertura da órbita e músculos do nariz e das orelhas. Começando pelo occipito frontal, nós temos dois ventres, o frontal e o occipital, que são unidos por um tendão comum, ou aponeurose epicrânica, que é inclusive uma das camadas do escalpo, mas já falamos mais sobre isso. Ele eleva o supercílio para produzir rugas, como se fosse sinal de surpresa. O prócero se insere no osso nasal e cartilagem nasal e se insere na fronte, entre os supercílios, enruga a pele sobre o dorso do nariz. O corrugador do supercílio tem uma origem no arco superciliar, se insere na fronte e leva o supercílio inferior e medialmente, demonstrando interesse ou preocupação. Os músculos da bochecha, boca e lábio se subdividem, tá? Isso não precisa ser decorado, apenas para organização. Então você tem os músculos que atuam no lábio superior, lábio inferior, o orbicular da boca e o bucinador. O levantador do lábio superior e da asa do nariz tem a sua origem na margem infraorbital, se insere no lábio superior e na cartilagem alar maior, dependendo de qual parte você está analisando, né? A parte do levantador do lábio superior eleva e everte o lábio superior, no sinal de tristeza, e a parte asa do nariz dilata a abertura nasal. Os músculos zigomáticos se originam no osso zigomático e se inserem no ângulo da boca e no músculo orbicular da boca. O menor se insere no músculo orbicular da boca e o maior no ângulo. O macete é que o maior sustenta o menor. Geralmente na anatomia é mais ou menos essa a regra. Quando eles contraem bilateralmente, você tem um sorriso e unilateralmente o desdém. O músculo levantador do ângulo da boca tem uma origem na maxila infraorbital, se insere no ângulo da boca, alarga a rima da boca e faz o sorriso com dentes à mostra. O músculo risório, ele é bem superficial, se origina na face parotídea e se insere no ângulo da boca, ou modíolo. Então, todos esses músculos que se inserem no ângulo da boca têm um ponto de inserção comum, chamado modíolo. E quando as pessoas apresentam um certo tipo de músculo risório, elas podem ter uma depressão que informalmente chama de covinha. A função desse músculo é dilatar a boca num sorriso largo. O músculo abaixador do ângulo da boca tem uma origem na base da mandíbula e se insere no ângulo da boca. Dilata a boca e abaixa a comissura labial, num sinal de tristeza. O músculo abaixador do lábio inferior tem uma origem mais medial, na mandíbula e do platisma, e se insere na pele do lábio inferior. Abaixa e verte o lábio inferior, no sinal de tristeza, né? O que chamam informalmente de beiço. O músculo mentual, ele tem uma origem na mandíbula e na pele do mento, e eleva e protrai o lábio inferior. O músculo orbicular da boca tem uma origem bem extensa, na maxila, mandíbula e ângulo da boca. A inserção é na mucosa dos lábios. Esse músculo também é chamado de esfíncter oral, porque ele fecha a rima e protrai os lábios. Ele possui duas partes, a parte labial e a parte marginal. O músculo bucinador tem uma origem na mandíbula, nos processos alveolares da maxila, se insere no ângulo da boca e no músculo orbicular da boca e pressiona a bochecha. Um ponto importante é que ele é perfurado pelo ducto parotídeo. O músculo platisma, ele é bem superficial, tem uma origem no tecido subcutâneo da região infra e supraclavicular. Uma inserção na mandíbula, bochecha, lábio inferior, ângulo da boca e músculo orbicular da boca. A função dele é abaixar o ângulo da boca e a mandíbula. O orbicular do olho, ele é um músculo dividido em 3 partes. A parte palpebral, que se localiza na pálpebra, fecha suavemente o olho, como antes de dormir. A parte profunda, que drena as lágrimas. E a parte orbital, que fecha com firmeza para proteção, como se fosse fechar o olho com força mesmo. Os músculos do nariz e das orelhas têm uma função bem reduzida nos seres humanos. Podem auxiliar em alguns diagnósticos específicos, porém possuem mais atenção na cirurgia plástica, na parte estética da medicina. O músculo nasal ele é dividido em 2 partes. A parte transversa, que enruga o dorso do nariz, e a parte alar, que dilata a narina.
Nós temos 4 músculos da mastigação: o masseter, temporal, pterigóide medial, pterigóide lateral. Eles são inervados pela raiz motora do nervo mandibular. Então aqui você tem uma participação do trigêmeo. Lembrando que todos os músculos anteriores são inervados pelo nervo facial. O masseter tem uma origem na margem inferior e medial do processo maxilar, do zigomático, se insere no ângulo e no ramo da mandíbula. Ele eleva a mandíbula fechando a boca. O músculo temporal tem uma origem na fossa temporal, se insere no processo coronoide e ramo da mandíbula. É um retrator primário da mandíbula e também eleva para fechar a boca. Os músculos pterigoides têm origem tanto na asa maior do esfenoide, processo pterigoide, quanto no processo pterigoide palatino e maxila. A inserção do lateral é principalmente na articulação temporomandibular e o medial é como se fosse um espelho do masseter, então no ângulo e ramo da mandíbula, porém na parte interna. A função do lateral é projetar a mandíbula, abaixar o mento e mover a mandíbula para o lado oposto, quando contraído unilateralmente. Já o pterigoide medial ele é bem sinérgico ao masseter, é como se fosse um masseter, só que do lado interno. Agora sim vamos falar do escalpo. O escalpo, ou couro cabeludo, possui 5 camadas, que podem ser lembradas pelo mnemônico scalp. Então você tem skin, que é a pele, a primeira camada, connective tissue, tecido conjuntivo denso, aponeuroses, que é a aponeurose do músculo occipito frontal, que é aquele tendão comum que já foi visto, e a união dessas 3 camadas forma o couro cabeludo propriamente dito. Então a pele, tecido conjuntivo denso e a aponeurose do músculo occipito frontal. Nós temos ainda a participação do tecido conjuntivo frouxo, loose connective tissue, como quarta camada, e o pericrânio, que seria a última camada antes do crânio. Então essas foram as minhas referências utilizadas, qualquer dúvida podem chamar e bons estudos.